Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, para mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as lições da nossa revista Editora Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. E hoje nós encerramos com a lição de número 13 e vamos falar sobre Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Lições essas que foram comentadas pelo pastor Valdir Alves, e nós estamos tendo o privilégio de podermos estar estudando, analisando e conhecendo um pouco mais acerca dessas lições extraordinárias comentadas pelo pastor Valdir Alves. Então nós vamos estar lendo aqui e o textual, verdade aplicada e os objetivos da lição. Mas antes quero convidar você que está se achegando em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, isso é importante para nós. O YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso temos a oportunidade de alcançarmos mais vidas através da propagação do Evangelho. Então vamos para o textual que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Que diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Verdade aplicada, a convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Os objetivos da lição: identificar a origem de Paulo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim e reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Nosso texto de referência está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas, capítulo 6, versículo 17 e segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos ainda ler a introdução aqui que diz: Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus, passou de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de Cristo, levando sua missão nesta terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. Então aqui ainda o pastor Valdir Alves, ele vai falar sobre a história de Paulo, o nascimento e nome e família. Então vamos falar aqui sobre este assunto. Então, concernente aqui à história do apóstolo Paulo. Paulo é uma das maiores provas, de que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Paulo não começou sua trajetória como apóstolo ou como missionário ou simplesmente como pregador do evangelho. Pelo contrário, a sua história inicia marcada por oposições, zelo religioso e perseguição à Igreja de Deus. No entanto, nós entendemos que quando Deus decide intervir, ele transforma passados em testemunho, erro em propósito e perseguidor em proclamador da verdade. A vida do apóstolo Paulo nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus manifesta por Cristo Jesus.
Concernente o nascimento, o nome e a família do apóstolo Paulo, nós entendemos que Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, é uma cidade importante do mundo greco-romano, como mostra-nos em Atos capítulo 22 e o versículo de número 3. O seu nome no hebraico era Saulo, em referência ao primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era judeu de nascimento, filho de fariseus, educado segundo a rigorosa lei judaica e instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquela época. Além disso, o apóstolo Paulo possuía cidadania romana, que era algo raro e estratégico, que mais tarde seria usado por Deus para a expansão do evangelho. Isso nos mostra que mesmo antes de Paulo conhecer a Cristo, Deus já estava preparando cada detalhe da sua história. A lição que fica nisto é que Deus conhece a nossa origem, nossa formação e até aquilo que ainda não entendemos. Nada em nossa história é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Aí nós vamos ver aqui no tópico 1.2, o pastor Valdir Alves falar sobre o vaso escolhido. Então ele diz, numa visão, o Senhor Jesus chama o discípulo Ananias e manda que ele vá a encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aquele homem fazia muito mal aos santos de Jerusalém. Porém, o Senhor lhe disse, ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi ter com Saulo. Então a gente entende aqui que no caminho para Damasco, Paulo ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Atos capítulo de número 9. Ali o perseguidor ele foi confrontado pela própria verdade que ele combatia. Quando o Senhor fala a Ananias, ele faz essa declaração da qual aqui nós já lemos, né? Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e aos filhos de Israel. Atos capítulo de número 9 e o versículo de número 15. Então Paulo não foi escolhido por seus méritos, mas pela soberania da graça de Deus. Um vaso não escolhe sua função, ele apenas se coloca nas mãos do oleiro. Deus viu em Paulo não quem ele era, mas quem ele se tornaria em Cristo Jesus. A lição que fica para nós aqui, desse tópico 1.2, é que Deus ele não escolhe vasos perfeitos, ele escolhe vasos que estejam disponíveis. O poder não está no vaso, mas está em quem usa este vaso. Aí nós vamos ver aqui no tópico 1.3, para fecharmos essa primeira parte, pastor Valdir Alves falar que Paulo de perseguidor passa a ser perseguido. Então no caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos. Além de persegui-los, inclusive consentiu a morte de Estevão. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. Então nós terminamos essa primeira parte aqui dizendo que aquele que antes prendia, ameaçava, consentia na morte de cristãos, agora passa a ser perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. Paulo experimenta rejeição, prisões, açoites, naufrágios, perseguições constantes, como mostra-nos os seus próprios relatos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a seguir. A conversão do apóstolo Paulo não apenas mudou o seu discurso, mas mudou sua posição. Ele saiu do lado da opressão para o lado da renúncia, saiu do conforto religioso para o sofrimento por amor do Evangelho. Então isso aqui nos revela que seguir a Cristo não nos isenta
né, de enfrentarmos, de passarmos pelas lutas e as adversidades da vida, mas nos traz propósito, nos dá propósito em meio a elas. Então a lição que fica para nós aqui é que quando Deus muda a nossa identidade, Ele também muda nossas batalhas. Quem anda com Cristo até pode ser perseguido, mas jamais será derrotado. Eu concluo aqui esse primeiro tópico dizendo que a vida de Paulo nos ensina que não importa de onde Deus nos tira, mas para onde Ele nos conduz. O passado, eu sempre digo isso, não define o futuro. Quando Cristo entra na história, Paulo é a prova viva de que a graça transforma, chama, envia. Se Deus fez isso com Paulo, Ele continua fazendo com todos aqueles que se rendem ao seu chamado. Amém? Então que nós possamos tomar posse desta palavra e assim nós terminamos a primeira parte aqui desta lição. Deus abençoe.